Olá meus amores, começando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um senta e bate-papo, né? Eu amo esse tipo de vídeo, então se você for novato por aqui já sabe, se inscreve, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Então, gente, a pessoinha aqui, ó, não vai ficar quieta e eu resolvi trazer ela, porque é melhor do que ela cair ali, enfim, isso não vai acontecer. Jamais, né, Safira? Então, a primeira perguntinha que eu vou responder hoje aqui nesse bate-papo, senta e conversa, é com relação a como foi a pós-cesárea, né? A cirurgia pós-cesárea, como foi? Bom, gente, o pós-cesárea foi bem difícil. Eu lembro que eu sentia muitas dores, muitas dores mesmo. É tanto que a todo instante eu ficava chamada as enfermeiras para me dar remédios, né? Porque eu sentia muitas dores. E a única coisa que elas podem dar é de pirona, né? Então, elas medicavam muito de quase de 15 em 15 minutos. Se saísse o efeito, eu já tava chamando, porque era muitas dores mesmo. E eu lembro que eu vi umas meninas lá sentadas, dando pra lá e pra cá, e eu até perguntei, você tá com quantos dias? Tá com quantos dias? Porque, gente, eu não tava aguentando de dores. Logo, qualquer tipo de sol, água quente ou poeira ou enfim, eu já fico meio adoentada, né? E aí, infelizmente, lá nessa sala que a gente ficou, depois que eu saí da UTI, né? Eu fiquei numa sala que tava com o ventilador muito sujo. E acabou que eu fiquei com uma tosse depois que eu tive a neném. Uma tosse horrível. Não sei se é uma tosse alérgica, que inclusive eu até já tava com essa tosse há um tempo. Eu lembro que antes da minha filha eu tinha essa tosse alérgica. E era por qualquer coisa, poeira, sol, vento, qualquer coisa eu ficava com aquela tosse horrível. E quando eu engravidei da neném, que eu soube da gravidez, eu já comecei a me cuidar melhor e essa tosse sumiu. Aí o que acontece? Essa menina é muito linda, eu perco a concentração. E aí depois na gestação a tosse sumiu, né? Porém, quando tiraram a neném dentro de mim, que depois que eu fui pra sala de UTI, muita coisa, dizem que a tal da RAC, ela dá essa tosse alérgica, mas eu sei, a anestesia, enfim, mas eu sei que foi por conta de um ventilador que tava lá muito sujo, e aí eu fiquei com a tosse. Cada vez que eu tossia, gente, eu ia no outro mundo com a dor na cirurgia, porque, enfim, tinha acabado de sair da cirurgia tossindo, então doía demais. Aquilo dentro de mim tava, gente, você não faz ideia não, a dor que eu sentia ali. Eu tinha que segurar assim pra poder tossir, mas não tinha como não sentir dor. Então eu senti muitas dores, né, e aí, pra ser bem sincera, gente, veio melhorar as dores, certo? Aquela dor que irrita, que arde, que enfim, que você vai em outro mundo. A partir do 9º dia. No 9º dia, as dores começaram a sumir. Foi assim, incrível também. E com 10 dias, vocês sabem que eu tirei os pontos, né, da cirurgia. E aí, ai, Safirinha, não faz isso não. E agora ela tá aprendendo a puxar meu cabelo. E aí, né, gente, no 9º dia foi que melhorou aquelas dores. A segunda pergunta em qual momento, né, depois que eu tive essa filha, que a ficha caiu, que eu me tornei mãe. Gente, o momento que a ficha, até então, tudo só tava acontecendo, né, tudo tava acontecendo, mas até então eu tava vivendo o que tava acontecendo, mas eu não tava tendo noção, né, que eu tinha me tornado mãe. E esse momento aconteceu quando eu lembro que um dia muito cansada, né, no canguru, e aí quando eu tive que colocar lá, é um negócio que eles chamam, gente, que eu esqueci agora o nome, sabe, pra aquecer a mamadeira e enfim, mamadeira não, era o negócio que tirava leite, né? Não era a chuquinha não, que a chuquinha, eu vim dar a chuquinha pra Safira faltando 2 dias pra gente já sair embora, porque eu pedi, eu digo, não, me ensina a comer na chuquinha, e essa parte eu vou até falar, porque ainda vai ter uma pergunta sobre a amamentação. E aí foi um desses dias, gente, que eu tive que ir lá fazer esterilizar o negocinho que a gente tirava leite, né, que eu esqueci o nome. E aí eu lembro que eu tava tão cansada, mas tão cansada, que eu não poderia dizer assim, ó, por favor, enfermeira, faz pra mim, por favor, fulano, vai pra mim, fulano, faz pra mim. Não, então naquela hora caiu a ficha de que eu era mãe e que apesar de todo o cansaço, né, daquela rotina, tinha que ser eu pela minha filha e pronto, naquele momento caiu a ficha que eu era responsável por alguém, ou cansada ou não, eu era mãe, então eu tinha que ser forte pra aguentar a rotina.
Foi um dos dias que eu tava muito cansada lá no Canguru, né? A terceira pergunta é: como é a rotina de uma mãe no Canguru? É uma rotina, gente, cansativa, mas eu sempre achei que em casa ia ser muito pior, né? Ia ser muito mais difícil, porque lá a gente tinha a ajuda das enfermeiras, não tudo. Por exemplo, esse momento da negocinho lá que eu tive que esterilizar. Nesse momento, eu sabia que tinha que ser responsabilidade minha. Mas em algumas outras ocasiões, quando não dava mesmo, quando você não estava mais aguentando, você sabia que você podia contar com as enfermeiras. Você podia chamar uma delas, que elas, né, estavam ali para ajudar a gente. Então, eu sabia que lá dentro tinha aqueles momentos. Aí eu tô voltando pra primeira pergunta, né, sobre ser mãe, né? Mas assim, a rotina lá, a gente tinha elas, né, pra nos auxiliar, mas não era tudo, não. Então a gente tinha que fazer as nossas atividades normais. Como que era? Pela manhã a gente acordava às 7, 6h30, 7, tomava banho, tomava nosso café e às 8 eu já tinha que tirar leite para dar pro bebê. Aí a gente tinha que dormir, só que eu era uma das mães que eu não dormia, não conseguia pregar o olho, gente. Eu ficava delirando de cansada, mas não conseguia dormir. Era terrível. Algumas, quando eu entrei, já estavam lá e já tinha aquela rotina de dormir. Eu digo, nossa, como que a pessoa consegue dormir? E eu sofri demais, principalmente nos primeiros dias. Eu acho que de todos os dias que eu fiquei lá no Canguru, só teve um dia que eu consegui cochilar. E infelizmente uma das enfermeiras teve que me acordar para tirar leite. E eu já tinha até dito para elas lá que não me chamassem, porque como eu nunca conseguia dormir, então se eu conseguisse, por favor, não me acordasse. E aí, não, mesmo assim, a menina não repassou para outra e acabou me acordando, e foi muito ruim, porque é esse tipo de rotina, é tirar leite, se alimenta, toma banho, tira leite, se alimenta, toma banho, tira leite. E lá o dia amanhecia muito rápido. Eu nunca dormia a noite toda, eu ficava muito observando, muito difícil de dormir lá, ficava pensando mil coisas. E também quando eu soube lá dentro da maternidade que minha mãe não ia mais ficar comigo, não ia mais morar comigo, também isso mexeu muito. E foi mais uma coisa que eu não conseguia me concentrar para descansar a mente. Enfim, gente, eu não sei como que eu suportei tantas coisas, né? Mas eu superei, estou aqui bem, graças a Deus. Deus é fiel. Menina, não puxa o cabelo da mamãe não, que dói, dói. A mãe já mandou cortar porque ia acontecer isso, mas aí tu descobriu agora e não teve jeito. Tuco. 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 Fica aí olhando pra esses quadrinhos. A outra pergunta deixa eu lembrar aqui. A outra vai ser falar um pouquinho sobre sintomas da síndrome de HELP, que foi o que eu tive. Pra quem não sabe, síndrome de HELP, né, é depois da eclâmpsia, ou seja, é uma situação muito complicada, muito difícil e rara de se sobreviver, né? Então eu sou uma vitória do Senhor, sou um milagre, né? Eu sobrevivi à síndrome de HELP, que é dado por conta da pressão alta quando a mulher está gestante, não pode passar por aperreios, estresses, milhões de coisas, N coisas. E, enfim, o que eu tive, o que eu senti? Senti uma dor de cabeça muito forte já na última semana para terça-feira. Foram 3 noites, eu senti essa mesma dor de cabeça. Ela chegava num horário X, era sempre às 9h30 da noite. Deu 9h30 da noite, eu já começava a sentir. E aí eu passava pano em um álcool num pano, né? Molhava o pano de álcool, inclusive tá até ali o vidro do álcool. E colocava na minha cabeça para ver se aquela dor passava, que inclusive era a minha mãe que me ajudava, né? E aí começou a sangrar pelo ouvido do lado esquerdo. Foram 4 dias e 4 noites sangrando, meu ouvido saía sangue. Eu não sabia que eu estava tendo uma hemorragia, né, por conta da tal de síndrome de HELP, que era justamente a pressão muito alta. Eu verificava aqui em casa, no aparelhozinho, a minha pressão e só dava 19 por tanto, 20 por tanto. E às vezes eu desacreditava que a minha pressão estava daquele jeito. Gente, 13 por 9 já é alto. E a minha batia 20 por 12. Então, assim, em nenhum desses momentos eu cheguei a convulsionar. Mas quando eu cheguei na maternidade, a última vez, porque eu ainda cheguei 3 vezes, né, no decorrer da semana, quando eu comecei a sentir isso. E a última vez aqui, inclusive, eu fui até encaminhada num domingo pela manhã para Fortaleza, pro hospital maternidade escola, que eu tinha que ter a neném.
O médico falou que não sabe como que eu não convulsionei. O médico ficou besta como que eu não convulsionei, né? E tá muito calor aqui, né? Safira, bora ficar um pouquinho lá fora? E a última pergunta, gente, deixa eu lembrar aqui. Ai, gente, acabei vindo pra fora aqui, porque lá dentro tava muito quente, lá onde a gente tava gravando. E a minha pequena quer estar com a mãe dela, né, mãe? Então a mãe veio pra cá. E a última pergunta, mas não menos importante, é como foi ou como está sendo a fase de amamentação. Bom, gente, na fase da amamentação, eu confesso que eu achei que ia ser bem mais simples, né? Eu pensava que era só pegar o neném, encaixar a boca no peito e sucesso. E não foi isso. Não foi isso. Foi uma das fases mais difíceis que eu posso dizer, né, quanto a ser mãe. Porque no primeiro dia, gente, quando a gente tem um neném logo, o peito parece que enche, sabe? É uma coisa incrível, parece que você colocou silicone. Fui ter um neném e saí de silicone. E aí o que acontece, né? Assim que tirar um bebê, o peito fica muito cheio. A gente pensa assim, vai ser fácil. Fica muito duro, muito. E aí eu tive que começar a fazer as massagens para poder fazer a doação de leite, né? Porque no caso a bebê estava na UTI neonatal, né? E lá ela iria se alimentar de fórmula e dependendo do leite da amamentação, ou melhor, da produção da mãe, a mãe ia começar a doar os leites, né? E aí eu ia pra banco de leite. As mãezinhas vão pro banco de leite. Eu ia todos os dias, porque eu queria que a minha filha fosse alimentada pelo meu leite, né? No caso, não queria que ela fosse alimentada por leite de outras mães, ou então por fórmulas, né? Que as fórmulas não tem tanta qualidade quanto o próprio leite em si, né? E no primeiro dia, gente, eu tirei 2 dedos, 2 ml de leite. Saiu o colostro, né, que chama, acho que é esse nome. E eu fiquei decepcionada, porque era um peito tão cheio e só consegui tirar 2 ml de leite. Mas aí, no outro dia, a gente já vai tentando. Gente, dói muito mesmo pra tirar, fazer a massagem. Eu era muito chorona, né? Isso também atrapalhava muito com relação à produção de leite. Acabava que dificultava na produção de leite, a questão de estresse, de ficar pensando em muita coisa. Quando eu vi os pais visitando as bebês, aquilo mexia muito comigo, porque essa filha não tinha um pai presente, como ainda não tem também, né? Assim, de estar visitando ela. E também tá tudo bem. Pra mim tá tudo bem, sabe, gente? Cada um é cada um, isso não mexe mais. Mas na época eu sofri muito com isso, porque eu vi os pais indo lá, passava de 3 horas com o bebê na sala e tudo, e a minha filha não teve isso, né? Até então no canguru. E aí, no período que era pra mim estar tirando esse leite e fazer essa doação, acabava que meu leite secava muito e tinha dias que tava muito boa a produção, tinha dias que eu conseguia doar. É tanto que eu pedi a documentação pra quem fez doação consegue isenção em prova de concurso. E aí eu consegui, elas me deram a documentação, segundo o que estava lá constatado foi que eu doei ainda 6 dias. Eu doei para as outras crianças por 6 dias. Então, teve dias que foram muito bons a produção, então eu consegui tirar de 4 potes. Os potes de 60 ml eu consegui tirar ali. Não sozinha, sempre com auxílio. Uma vez estava uma moça de um lado, a outra do outro. Enfim, essa questão foi bem difícil, porque dói na extração do leite. E depois, quando foi pro canguru, que a neném poderia ter esse contato, que inclusive era o ideal ter esse contato para tirar, ou melhor, para amamentar. Mas aí também tinha a questão que tinha que tirar para amamentar na sonda. E era a mesma coisa. Tinha que tirar pra dar na sonda. E aí era horários muito difíceis, como 3 horas da madrugada a gente tinha que estar tirando, 11 horas da noite, 3 da madrugada, 8, 2 da tarde. Gente, era uma rotina muito puxada, muito puxada. E acreditem, todas as mães estavam tendo visitas, né? Porque a visita, no caso, lá no canguru poderia ser, segundo o que me passaram, né? Poderia ser o pai da bebê ou a avó. E eu não tive isso, né? Eu não tive isso, porque
essas 3 figuras que eram para ter me apoiado nesse período, eu não tive. A minha mãe, tudo bem, é uma idosa de 70 anos, né? Não tinha como ela tá lá, realmente, na maternidade. Mas por parte da Safira, né? O pai dela e a avó paterna, né? Foram 2 figuras ausentes e que, repito, vida que segue, estou muito bem com minha filha, sim. Que assim seja. E que Deus está na frente da situação da vida da minha filha. Mas foi um período bem difícil. A amamentação em si. E para tirar foi difícil. Para a Safira eu consegui colocar a Safira na posição de mama, foi muito pior. Eu não conseguia. A Safira até se dedicava ao máximo. Era uma bebê super dedicada para conseguir mamar, porque já é o instinto do bebê. Mas infelizmente a mãezinha não conseguia, gente. Eu ficava toda torta, eu ficava diferente, não tinha jeito, não tinha. Mas hoje em dia, né, inclusive já há um tempo, isso já melhorou bastante, né? Como a Safira foi, entre aspas, criada mais com a chuquinha depois que chegou em casa, mamadeira, então facilitou. Mas questão de peito é porque é como... Questão de peito... Hoje em dia, até de cabeça pra baixo, se for preciso, a gente amamenta, gente. Mas é isso, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve.